Hoje nós vamos compartilhar com você uma história que certamente vai tocar o seu coração. Uma história simples, mas carregada de fé, inocência e emoção. No final deste vídeo, você vai poder assistir ao registro original do momento em que Virgínia Fonseca lê a cartinha que a pequena Maria Alice escreveu para Jesus. Então, já te convido a ficar conosco até o fim, porque o que você vai presenciar hoje é algo que ultrapassa a rotina de uma criança e alcança dimensões espirituais que muitas vezes nós, adultos, deixamos passar despercebidas. Maria Alice tem apenas 4 anos, mas sua forma de enxergar o mundo, sua relação com a fé e sua proximidade com Jesus impressionam até os mais céticos. A filha mais velha de Virgínia e Zé Felipe já deu inúmeras demonstrações de sua espiritualidade. Em outros momentos, vimos Maria Alice pedir para ir à missa, rezar de joelhos e até mesmo falar sobre Jesus com uma convicção e pureza que arrepiam. Mas o que aconteceu desta vez foi ainda mais marcante. Gripadinha, sem poder entrar na piscina para brincar com a irmã e os amigos, ela decidiu recorrer àquele em quem mais confia: Jesus. Foi assim que Maria Alice pediu papel e caneta e escreveu uma cartinha. Sim, uma cartinha sincera e direta, do jeitinho que só uma criança pode fazer. Nela, ela pedia que Jesus a curasse da gripe, para que pudesse voltar a brincar livremente. Não havia formalidades, não havia floreios, não havia nada além de uma fé genuína. Enquanto Virgínia lia a cartinha em voz alta, Maria Alice estava sentadinha, assistindo a um desenho animado de Jesus na televisão. Essa imagem por si só já é forte. A criança que escreve para o Salvador enquanto contempla a vida dele em uma animação, absorvendo de forma simples os valores que carregará para a vida toda. É impossível não se emocionar ao imaginar esse cenário. Uma menina tão pequena, que poderia estar simplesmente reclamando ou chorando pela gripe que a impedia de entrar na piscina, escolheu escrever para Jesus. Isso nos faz refletir sobre a profundidade da fé das crianças e como elas se conectam com o divino de uma forma pura, sem questionamentos, sem desconfianças, apenas com entrega. Muitos adultos, diante de uma dificuldade, procuram justificativas, culpados, racionalizam as dores. Já as crianças, na sua inocência, buscam o caminho mais verdadeiro e direto. Maria Alice não se perdeu em lamentações. Ela escreveu para Jesus, e aqui está um ensinamento que todos nós podemos aprender. A fé não precisa ser complicada. A fé pode ser simples, direta e honesta. Enquanto Virgínia lia a cartinha, era visível a emoção dela como mãe. Ela, que muitas vezes compartilha com os fãs momentos da rotina das filhas, desta vez estava diante de algo que transcendia a rotina. Ler aquela cartinha não era apenas expor um momento fofo da filha, mas testemunhar a profundidade de um coração infantil que encontra refúgio na espiritualidade. E como se não bastasse, o detalhe que mais chama a atenção é que Maria Alice, mesmo gripada, não parecia desanimada. Pelo contrário, parecia confiante de que Jesus estava ouvindo suas palavras. E enquanto sua mãe lia o que estava escrito, ela assistia ao desenho de Jesus com serenidade, como quem já sabe que suas preces estão sendo ouvidas. Esse momento, além de terno, nos faz refletir sobre a importância de cultivarmos a fé desde cedo nas crianças. Não uma fé imposta, não um ritual vazio, mas uma fé que nasce do coração. Maria Alice não escreveu a cartinha porque alguém disse que deveria. Ela escreveu porque acreditava que Jesus poderia ajudá-la. E essa crença genuína é o que torna essa história tão poderosa. Ao observarmos a cena, fica evidente que a espiritualidade de Maria Alice não é algo ocasional. Ela já mostrou em outras oportunidades que sua relação com Deus vai muito além do que se espera de uma criança da sua idade. É como se tivesse um chamado especial, uma sensibilidade que a conecta ao sagrado de forma mais intensa. E isso, claro, emociona a todos nós.
Para Virgínia, ler aquela cartinha deve ter sido um dos momentos mais significativos como mãe. Afinal, ver a filha tão pequena recorrer a Jesus em vez de simplesmente se entristecer é algo que toca fundo. É a prova de que, no meio de toda a correria, de toda a exposição, de todos os compromissos, o essencial tem sido transmitido. O valor da fé, o amor a Deus, a importância de confiar. E para nós, que acompanhamos essa história, é impossível não criar uma conexão emocional. Muitos se lembraram de suas próprias infâncias, quando escreviam cartinhas para Deus ou faziam orações simples, acreditando de todo o coração que estavam sendo ouvidos. Outros sentiram um chamado para reavivar a própria fé, para buscar novamente essa simplicidade de confiar sem reservas. Maria Alice, em sua fragilidade de criança gripada, nos deu uma lição de força espiritual. Ela mostrou que a fé não está nas grandes palavras, nos discursos eloquentes ou nas orações decoradas. A fé está no coração sincero que se abre e pede ajuda com humildade. E foi exatamente isso que ela fez ao escrever sua cartinha. Enquanto Virgínia, com sua voz emocionada, lia cada palavra da filha. E cada frase soava como um lembrete poderoso de que nunca devemos perder a essência da fé infantil. Porque é essa fé que move montanhas, que consola corações, que transforma situações. Ao longo do vídeo, você vai poder acompanhar em detalhes como esse momento aconteceu. E no final, conforme prometemos, você terá acesso ao vídeo original, onde Virgínia lê a cartinha em voz alta. Esse registro, além de emocionante, é histórico dentro da vida dessa família, tão acompanhada pelo público. Não se trata apenas de um conteúdo para redes sociais, mas de um verdadeiro testemunho de fé. Muitos podem pensar que se trata de apenas uma gripe, algo simples e passageiro. Mas o que torna essa situação grandiosa não é a doença em si, mas a forma como foi enfrentada. Maria Alice não enxergou apenas um mal-estar, ela viu uma oportunidade de falar com Jesus. E isso é o que realmente importa. No fim das contas, a cartinha de Maria Alice não é apenas um pedido de cura, é uma declaração de fé. É uma prova viva de que as crianças, em sua pureza, conseguem enxergar o divino de forma muito mais clara do que nós. E isso, sem dúvida, é algo que deve ser celebrado e compartilhado. Por isso, continue assistindo e permita-se emocionar. A história que você vai acompanhar aqui vai aquecer o seu coração, vai despertar sua fé e, quem sabe, vai te inspirar a escrever também a sua própria cartinha para Jesus, não em papel, mas em oração sincera. Porque, no fundo, todos nós precisamos de momentos como este para lembrar que não estamos sozinhos e que sempre podemos recorrer àquele que tudo pode. E não se esqueça, até o final você verá o vídeo original, o momento real em que Virgínia lê a cartinha de Maria Alice. Esse é o tipo de cena que não se esquece, que fica guardada no coração e que certamente vai te emocionar profundamente. Veja o vídeo agora. O que é? Cura Maria Alice. Tá escrito isso na sua cartinha? Sim. Papai do Céu cuida da Maria Alice? Cura, é cura. Cura, entendi. Jesus, cura a Mariazinha. Ó, fazendo tapa. É, Jesus, né? Olha lá o fazendo tapa nele, ó. Tadinho Jesus, né? Jesus, cura a Mariazinha para poder tomar banho de piscina, mas para isso ela precisa ser uma menina muito obediente, comer toda a comida para ficar forte e saudável.